Como é que é, povo do xadrez? Na sequência do feriado de ontem, dia 10 de junho, dia de Portugal, e também de, durante a semana, eu ter jogado uma partida com a abertura portuguesa, resolvi investigar um bocadinho e parece que a abertura portuguesa já remonta ao século XVI, onde o Pedro Damiano, ou Pedro Damião, escreveu uma obra, um livro de xadrez, onde falava de facto no bispo B5 ao segundo lance, que é um lance que sempre foi considerado como interessante, hoje em dia é considerado como duvidoso, ninguém joga a abertura portuguesa e alguns jogadores portugueses tentaram aqui aprofundar este estudo e temos aqui pela mão do Rui Damas uma demonstração de como jogar a abertura portuguesa. Esta partida é de 1989, no Torneio Internacional de Xadrez de São Paulo, no Brasil, onde o Rui Damas defrontou o mestre internacional holandês, naturalizado brasileiro, o Herman van Riensdyk, portanto o Herman. E vamos ver então como é que o Rui Damas se trata aqui da abertura portuguesa. O Dama sai com E4, E5 e Bispo B5, temos aqui a abertura portuguesa e A6. Bom, aqui segundo o computador parece que C6 pode ser uma das maneiras de jogar, ou talvez a maneira mais forte. Ele também fala em Bispo E2, é um lance que eu não gosto, portanto eu vi aqui com Bispo A4, porque aqui o Bispo continua aqui a ser chato, porque por exemplo, se vem D5 muito rápido, as brancas capturam e as pretas não podem capturar de peão, porque aí sim seria bom se as pretas conseguirem pôr em dois peões no centro. E por exemplo, se vem variantes como B5, Bispo B3 e por exemplo agora se D5, Cavalo F3 é uma hipótese, outra hipótese é capturar aqui e depois, por exemplo, ou jogar Cavalo F3 ou até Cavalo C3, onde já ataca dois peões e aparentemente aqui um dos peões cai. Portanto, aqui esta é uma hipótese, mas a partida aqui seguiu com A6. Bispo A4 e agora Cavalo C6. Portanto, as pretas não querem já jogar B5 e então as brancas vêm com o lance F4. E foi como eu disse no desafio, aqui parece que uma das ideias da abertura portuguesa é jogar com F4 e talvez Cavalo E2. E quando este peão for atacado, talvez jogar com Cavalo C3. Mas já há outras hipóteses. Aqui as brancas também podem optar, quando vem o Cavalo F6, pelo lance D3. É uma espécie de abertura do bispo. Quando o bispo vem por C4, muitas vezes quando vem Cavalo F6, as brancas jogam D3, suportando aqui o peão. E então, o mestre internacional brasileiro reagiu com D5. Portanto, aqui, por exemplo, se peão puro, as brancas jogam, acercam-se já do centro com D4. E, por exemplo, se vier aqui um lance como Dama H4 cheque, as brancas aqui podem jogar isto com Rei F1. E aqui temos... isto parece mais um gambito rei do que uma abertura portuguesa. Bom, mas isto também é possível. Isto é um gambito agressivo, onde as brancas dão o centro, já perderam o roque, mas este cavalo vem sair, este peão está atacado. Bom, esta é uma variante mais agressiva, mas aqui também é possível jogar cavalo F3 primeiro. Simplesmente controlando este ponto. E agora D4 é um lance que vai vir de qualquer maneira. Pode haver complicações com G5. E de facto parece que eu estou aqui a falar de um gambito rei, numa abertura portuguesa. Mas lá está. A abertura portuguesa pode inverter para espanholas, italianas. Tem ideias muito parecidas. É um bocado híbrida. Também pode inverter até para gambitos de rei, se jogamos isto com F4. Bom, mas depois de F4, e também como no gambito de rei, uma resposta típica é jogar D5, contra-atacando aqui. Foi a resposta do mestre internacional, do Herman. Peão por D5, dama por, e agora lá está. As pretas saíram com a dama cedo, à moda de defesa escandinava. E então aqui dama E2, porque aqui a dama preta já ameaçava o peão de G2, e então dama E2, defendendo o peão e pondo mais pressão no peão D5, cravando. Agora não é possível capturar. E agora as brancas têm muita pressão aqui neste peão. Veio o lance bispo D7 para tentar descravar este cavalo. E agora cavalo C3, ganhando um tempo sobre a dama. Dama D4 e o damas aproveita para desenvolver mais uma peça, sacrificando um peão. Dama por F4 e agora D4, que vem com o tempo. Portanto, o bispo ataca a dama. E reparem que, em troca de um peão, as brancas já vão conseguir um grande desenvolvimento.
Então veio dama G4 e agora o lance D5. Tirando daqui este cavalo, agora há muita pressão mesmo em E5, este peão vai ter que cair. As pretas jogam cavalo B4. Então bispo por D7, cheque. E lá se vai o bispo português. Dama por D7, porque as pretas não querem perder o roque. E agora cavalo por E5, atacando a dama e vem com o tempo. A dama tem que ir para E7, o único lance. Se a dama vai para o outro lado qualquer, temos aqui, por exemplo, cavalo G6, cheque a descoberto. E vamos buscar uma torre. Portanto, dama E7 e agora roque. Mais um lance de desenvolvimento e de repente as brancas já estão com o ponto de F7. Veio cavalo F6, defendendo essa ameaça de F7 e agora bispo X5, desenvolvendo a última peça menor e cravando o cavalo. As pretas aproveitam imediatamente para rocar grande e contra-atacar aqui no centro este peão de D5, que está defendido apenas uma vez, está atacado duas, este cavalo não conta por estar pregado, mas também podem vir manobras de dama C5 cheque e de repente este peão vai cair. Então o damas desenvolve a última peça que não estava desenvolvida, a torre de A, e defende o peão de D5. Portanto, mais uma peça a entrar no jogo. E reparem que todas as peças brancas estão desenvolvidas, todas sem exceção. E as pretas têm um bispo fora de jogo e outra torre fora de jogo. Então veio o lance torre E8. Portanto, agora aproveitando aqui a coluna E, a cravada neste cavalo. E então, como agora defender disto? O dama se capturou em F6, porque o cavalo controlava a casa de G4. E agora tem que comer de peão. Dama G4 cheque e agora rei B8. Cavalo D7 cheque e rei A8. E agora torre F1. Portanto, reparem que as torres não estando ligadas, isto já começa a ser chato para as pretas, porque não podem tirar a dama para qualquer lado, só podem mesmo jogar a dama D8, porque se as torres estivessem ligadas, esta dama, por exemplo, já podia sair, por exemplo, para D6, estaria um bocadinho melhor do que D8. Então dama D8 é forçado, e agora torre por E8, cheque, dama por. E agora reparem que a ideia é capturar aquele cavalo em B4, só que está defendido pelo bispo preto. Então o dama se captura esse bispo, e agora continua a atacar o cavalo. Então as pretas agora têm que jogar dama por, defendendo o peão, o cavalo. Então agora como prosseguir? Aqui se quiserem pausar o vídeo e verem qual é a melhor maneira de prosseguir, força nisso. E quem não quiser, de facto, como eu estava aqui a apontar que a dama ataca ao cavalo, o lance é D6. Porque agora bloqueia aqui a defesa da dama ao cavalo e ameaça capturar o cavalo. E este peão não pode ser capturado, porque se peão por, então barra a defesa da dama e agora a nossa dama captura e a dama se captura torre por. Então segue cavalo C6, o cavalo estava atacado e peão por C7. E agora reparem que este peão começa a ser muito perigoso. A dama aqui apoia a promoção, se bem que ainda não pode porque tem dama e torre a proteger. E aqui vê o lance torre G8. Bom, e aqui se quiserem pausar o vídeo para verem o arremate do Rui Damas, eu sugiro que o façam. Se não quiserem, o lance é torre D8 cheque. E aqui o Hermann abandonou, porque já não há mais nada a fazer. Por exemplo, se cavalo por D8, simplesmente avançamos e fazemos uma dama cheque, e isto vai ser mate. Por exemplo, dama D4. As pretas podem atrasar o mate oferecendo a dama, e depois disto, e cavalo B7, nós escolhemos aqui a dama para dar mate. Portanto, aqui já não havia muito a fazer. Aqui, em vez de torre G8, as pretas podiam ter tentado dama C5 cheque, para agora jogarem F5, e a dama aqui protege este peão, e a dama já não suporta C8 para a promoção com cheque. Mas depois viria dama H4, e agora é muita força aqui a entrar em D8. Por exemplo, rei A7 e torre D8, de qualquer maneira. E as brancas agora vão promover. Por exemplo, se cavalo por, peão por dama, e aqui as brancas vão ganhar uma torre e estão completamente ganhas. Não há mates aqui na oitava. Bom, e vocês o que é que acham? Acham que a abertura portuguesa de facto não faz sentido, porque bispo B5 é um lance muito mau, não faz nada, não ataca nada? Ou acham que a abertura portuguesa pode estar um bocado subvalorizada, porque pode
ter aqui alguns truques. Ou pode ser um sistema um bocado híbrido que pode transpor para outras aberturas, como o Gambito de Rei, a abertura espanhola. Deixem o comentário aí no vídeo se quiserem. Espero que tenham gostado do vídeo. Se for o caso, não se esqueçam de deixar o vosso like. E como sempre, nós nos encontramos no próximo episódio. Fiquem bem.